Meu nome é Inês Coso, é como eu sou mais conhecida, Inês Coso, e eu tenho no momento 54 anos, pertinho de fazer 55. A minha formação acadêmica é em psicologia, eu me formei em 86, na Metodista. E me especializei em neurociências aplicadas ao desenvolvimento humano e de negócios. Você pode estudar neurociência, por exemplo, para se tornar um neurocirurgião. Você vai operar cérebros. Você pode fazer neuropsiquiatria. Você vai tratar de distúrbios psiquiátricos e você pode usar os conhecimentos do cérebro, de como o cérebro e o sistema nervoso funcionam, para entender melhor comportamento. Porque existem comportamentos que você elege. Então, eu resolvo agora que eu vou te dar um tchauzinho. Esse é um comportamento eletivo, ou seja, eu usei a minha vontade, meu sistema nervoso motor e todo o meu sistema nervoso de fato, para fazer esse gesto. E existem comportamentos que independem da minha vontade, aliás, independem da minha consciência, tanto para fazer quanto para não ser capaz de não fazer. Quando você sabe qual é a diferença entre um e outro, o que leva a um e o que leva a outro, você começa a conseguir alguns atalhos para o teu próprio desenvolvimento. Aliás, na minha opinião, a neurociência aplicada ao autoconhecimento é onde ela traz o maior ganho. E você tira das costas uma quantidade enorme de culpas, sabe? De vergonhas, de coisas que todo mundo no mundo faz e sente, você jura que é só você que você não devia sentir, nem pensar e nem fazer. E na verdade não depende de você. Neurociência aplicada é você pegar tudo que já se descobriu sobre como o cérebro e o sistema nervoso funcionam e aplicar isso a algum núcleo, nós chamamos de núcleo duro. Então, por exemplo, eu posso aplicar esse conhecimento a treinamento e desenvolvimento. Então, eu vou acelerar aprendizagens. Isso se chama neuroaprendizagem. Ou neurociências aplicadas à aprendizagem, ou às vezes a educação, depende do foco que você vai usar. Eu posso usar todo esse conhecimento aplicado ao marketing. Como é que eu atraio e retenho clientes? Eu posso usar todo esse conhecimento aplicado a vendas. Como é que eu efetivo ou ajudo você a efetivar uma compra, a tomada de decisão por uma compra, propaganda, liderança, business, economia, música, gastronomia. Então, é só isso, é você usar todo o conhecimento que até hoje a gente já conseguiu sobre como a gente funciona, desde o ponto de vista da neurologia, a um tipo de, eu vou chamar de profissão, para simplificar, tá certo? Mas há uma outra ciência, o saber. Você junta as duas e você consegue um resultado maior do que aquela sozinha conseguiria. O mundo é dos homens ainda. As mulheres estão conquistando espaços muito, muito bem, muito rápido, mas ainda é um mundo dos homens, tá certo? E quando eu chego, por exemplo, numa empresa, eu trabalho principalmente em organizações, né? Treinamentos em company, consultoria, palestra, tal. Existe uma tendência ainda dos executivos olharem e dizerem, mas é uma mulher? Será que ela vai agregar de fato? Será que ela vai de verdade entender o problema? Então, quando você trabalha com psicologia, você precisa necessariamente trabalhar com dados subjetivos, abstratos, intangíveis. Mas quando você trabalha com neurociência, você trabalha com fatos e contra fatos não há argumentos. Então, para mim, a neurociência se mostrou por várias razões, não apenas para que eu fosse mais bem recebida, melhor acolhida, que eu tivesse mais credibilidade, mas também porque ela é um atalho. Por exemplo, se eu dou um treinamento, eu tenho 30 pessoas na minha frente. Se é uma palestra, 2.000 pessoas na minha frente. Se eu entendo melhor a neurologia, o funcionamento de 2.000 pessoas, tudo o que eu fizer, eu vou fazer procurando tocar a consciência de 2.000.
e não de uma porcentagem delas. A neurociência me encantou principalmente por causa disso, porque quando você sabe como alguma coisa na gente, numa pessoa, funciona e você de fato aplica aquele conceito, aquela teoria, você sabe o resultado que você vai obter. Essa história de que a teoria na prática é outra é besteira. Ela só é outra se você praticar outra teoria. Se você praticar a mesma, então será a teoria na prática funcionando. E a neurociência funciona impecavelmente bem, desde que você de fato saiba aplicar. O sistema nervoso como um todo recebe cerca de 11 milhões de bits de informação por segundo, mas só libera para a consciência míseros 40 bits. De 11 milhões, ele só libera 40 para a consciência. A primeira implicação dessa descoberta é que, de verdade, Jung estava certo. A gente age muito mais baseado em questões inconscientes do que conscientes. Consciente é o verniz da pontinha do iceberg, tá certo? O grosso mesmo tá lá no inconsciente. Eu não sei se vocês já ouviram falar no José Pacheco, que fundou a Escola da Ponte em Portugal. Ele revolucionou o ensino-aprendizagem, tirando as crianças de dentro da sala de aula, botando elas autônomas para escolher o que elas queriam aprender e tal. E ele tem uma frase maravilhosa que diz: ensinar é impossível, aprender é inevitável. Claro, por que ensinar é impossível? Porque dos 11 milhões de bits que eu entrego numa aula para 30 alunos, eu não sei que 40 bits subiram para a consciência. E pior, eu não sei como eles significaram, e significância é outro dos princípios de funcionamento do cérebro, eu não sei que significado eles deram para o que eu falei. Porque aprender é inevitável? Porque aconteça o que acontecer, ou como dizia o Vicente Mateus, haja o que hajar. Você vai assimilar, vão entrar no seu sistema 11 milhões de bits. Então veja, tudo o que eu disser vai entrar no seu sistema. Acontece que eu não sei o que vai vir para a consciência, eu não posso te ensinar por conta disso. Mas eu posso criar um ambiente que favoreça que você assimile e aprenda mais e melhor. É isso que a gente faz com neuroaprendizagem. Então, a gente tem um curso de neurociências aplicadas. Tudo que você possa imaginar de bom acontece ali. A melhor playlist ever, absolutamente estudada para gerar estados agradáveis e positivos, comidinhas e bebidinhas, mais alta gastronomia, coisas que você nunca provou antes, o visual. A gente tem uma loja, uma bomboniere dentro da sala de aula para a pessoa se servir do que quiser, a hora que quiser. Ela interrompe, pergunta ou comenta a hora que ela quiser. Isso é criar uma ambiência tão agradável que chegue a 8 horas do término do encontro e a pessoa diga: não acredito que já acabou. Como assim já acabou? E ela passou 8 horas ininterruptas, só tem intervalo de almoço. Não tem intervalo de coffee break, porque a gente acredita que o intervalo precisa voltar a ser orgânico. Não é possível que você diga para o seu rim: agora não. Das 10 às 10h30 você pode sentir vontade de fazer xixi, de ir no banheiro. Fora disso não pode porque não está no contrato. O que é isso, gente? Isso não é orgânico, não é natural, não pode ser saudável, não pode fazer bem. A única forma de fazer com que a pessoa comece a respeitar o que o corpo dela está pedindo é que, assim que sinta, ela saia. E que ela tenha a tranquilidade e a segurança de, quando voltar, a dizer: eu não entendi isso. Você pode repetir? Porque alguma parte ela perdeu. Beleza, posso, claro, com o maior prazer. A descoberta qual é? Entram 11 milhões, só para a consciência 40. O que eu vou fazer? Isso é um problema?
Não, não é um problema. A questão é, agora que eu sei que isso funciona assim, o que eu vou fazer com essa informação? Então, por exemplo, eu digo para as pessoas, não existe a menor chance de você fixar na sua memória 8 horas de aula. Grava, anota, fotografa, filma. Uma máquina, ela captura 11 milhões e entrega 11 milhões. Quando você estiver revendo o que uma tecnologia guardou para você, porque a tua neurologia não faz isso de forma consciente, você vai dizer, uau, que insight que eu tive agora vendo essa mosquinha passar aqui em cima. E pronto, captura mais 40 bits. Assiste de novo outro dia, captura mais 40 bits. É a única forma que existe de você, de fato, aprender, de desenvolver competências e conhecimentos. Tá certo? Respondeu. Eu desconfio que me empolguei. Foi ótima essa empolgação. Quantos sentidos nós temos e quais são? Vamos lá. Tato, audição, paladar, olfato e... Visão, isso! Você conhece 5 e já tem mais de 25 catalogados. Se você não conhece, a probabilidade de você também não estar respeitando é muito grande e eu vou te contar. Se a gente tivesse sido ensinado sobre isso, ou se apenas a cultura em que a gente está inserido permitisse que você ouvisse mais o seu corpo, você estaria, por exemplo, no computador depois de um X de tempo e perceberia que você está com dor na coluna, ou que você está com dor no rim, porque faz tempo que você quer ir no banheiro, ou porque deu vontade de ir no banheiro, você levanta e vai. Porque a gente está numa cultura que pré-determina, ela minuta tudo. De tal hora a tal hora vai acontecer isso, de tal, o minuto mesmo, né? Das 9 às 9h05, início. Das 9h05 às 9h10, introdução. Das 9h10 às 9h15. Então, você acaba forçando, e para o melhor ou para o pior, o cérebro é altamente adaptativo, você se habitua como se aquilo fosse normal e deixa de ouvir o seu corpo. Quando você ouve, quando a dor está gritando a ponto de ter se transformado numa doença, num problema, às vezes crônico. E aí você vai ter que ir atrás de arrumar. Isso de você ouvir o seu corpo tem que passar necessariamente por um conhecimento maior e melhor de como ele funciona. Uma das coisas que a gente já sabe é que corpo e mente formam um sistema único e integrado. A gente diz formam um sistema cibernético. O que quer dizer isso? Único e integrado. Então, quando você tem algum problema em alguma parte do corpo, esta parte do corpo é equivalente a alguma outra psíquica. Então, você ouvir mais o corpo equivale a você extrair o melhor de você, entregar o melhor de você e conseguir tirar do seu entorno o melhor também, de acordo com a sua capacidade num dado momento. E entender, por exemplo, que existe uma coisa chamada cronobiologia. Nosso organismo tem ciclos. Então você tem períodos do dia em que o corpo está produzindo hormônios e substâncias químicas para atividade. Você faz muito com pouco ou nenhum esforço. E outros que ele está produzindo por descanso. Não é você que não está engajado, não está motivado, não é responsável, não está comprometido. Você não tem produção neuroquímica para aquilo. A cronobiologia conta, tem períodos para atividade, de produção para atividade e produção para descanso. É o mesmo para 7,8 bilhões de humanos? Não, não. Existem os notívagos, os matutinos, os vespertinos. Então, é assim, todo mundo tem uma cronobiologia, todo mundo tem um ciclo de produção para atividade e para descanso. Não significa que tenha que ser o mesmo para todo mundo. O importante é que você descubra o seu e deixe para fazer as coisas mais importantes da sua vida, que requerem mais energia, principalmente de pensamento, de raciocínio, no período que você sabe que você faz isso melhor. Seria
o paraíso, né? Quer dizer, o mundo dos sonhos, se você conseguir chegar num ponto em que a sociedade seja uma grande empresa chamada Google, que respeita isso. Entende? Que diz, ok, não adianta segurar você aqui agora, porque você não vai produzir nada. Sei lá, vai fazer outra coisa. Vai jogar bilhar, vai tirar uma soneca, qualquer outra coisa que recarregue um pouco a bateria e quando você voltar para o seu processo de trabalho, você entregue a competência que você tem. Falando bem a grosso modo, nós temos sistema nervoso simpático e parasimpático. Cada um deles dá conta de um tipo de produção neuroquímica, tá certo? E as músicas, elas podem estimular um ou outro. Então a gente tem músicas que nós chamamos adrenérgicas e colinérgicas. As adrenérgicas, elas estimulam produção neuroquímica de adrenalina, atividade, tipo, 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 tipo. Eu preciso contar como isso começou porque é muito legal. Foi um médico italiano, que ele criou a biodança, Rolando Toro. Rolando Toro, ali pelos anos 70 mais ou menos, ele era responsável por um hospital psiquiátrico, mas de pessoal de baixa renda, sabe? Ele arrumou uma salinha, botou uma vitrolinha, naquele tempo era vitrolinha, botou um disco, um bolachão para tocar, e ele deixava um bando de doentes ali, enquanto os poucos funcionários que ele tinha cuidavam dos outros e depois revezava. Só que ele começou a perceber que quem ficava naquela sala ouvindo música, quando vinha para o acompanhamento individual, para terapia, estava melhor, estava falando com mais clareza, apresentava mais lucidez, sabe, menos distúrbios e tal. E ele resolveu assistir. Ele entrou e falou, pera, eu quero investigar isso mais de perto. Aí ele começou a fazer esse estudo de forma sistemática, científica, tá certo? Ele começou a provocar acontecimentos. Então ele criava o evento e logo em seguida fazia exame de sangue, eletroencefalograma, eletrocardiograma, tudo que tem direito. E ele descobriu que músicas e movimentos que estimulam o sistema nervoso simpático aceleram o seu metabolismo. E o contrário para os colinérgicos, provoca a produção de acetilcolina e a acetilcolina relaxa. Quando ele conseguia combinar as duas coisas de forma bem equilibrada, a pessoa ficava centrada e o organismo voltava a produzir os neurotransmissores, enzimas, tudo que ele tinha parado de produzir e ele precisava administrar à base de remédio fabricado, mas nenhuma fábrica é tão boa quanto o corpo da gente. E com isso ele criou a biodança, ele criou as 5 linhas da biodança e a biodança é uma terapia não verbal. Na verdade, bota música e você sai dançando do jeito que o seu corpo quiser dançar aquilo. No começo fica uma coisa muito desengonçada, você fica muito sem graça, é esquisito, você se sente, a impressão que você tem que todo mundo está olhando para você e julgando o seu jeito de dançar, que é todo errado. O seu organismo vai se integrando de tal forma com a música que o movimento começa a ser fluido, fluente, orgânico, agradável, até você se encanta com o seu movimento e com os movimentos, porque são várias pessoas, né? Mesmo não havendo verbalização, o que depois de algum tempo é bastante confortável, porque você descobre que esse passa a ser um espaço exclusivo seu. Ele criou a biodança hoje é uma linha terapêutica de grande sucesso. Além de tudo, é um processo de socialização maravilhoso. Ele cria vínculos fortes sem uma palavra ser dita entre as pessoas que estão ali, até porque uma das linhas é a linha da afetividade. Mas foi assim que a gente descobriu pela primeira vez os efeitos do som e da música no organismo e na psique.
Mas hoje existem métodos mais sofisticados. Tem um, e eu quero muito que faça parte desse documentário, Luciana Tiroli, porque ela é a principal representante desse método no Brasil, é um método chamado Tomatis, porque é o sobrenome do criador, Alfred Tomatis. Em que consiste? Você senta numa poltrona, sabe aquela poltrona reclinável do papai? Então, ela te bota um fone de ouvido e você fica 1 hora e meia ouvindo Mozart. Mas, na verdade, Mozart, Vivaldi e 2 ou 3 cantos gregorianos. Só que não do jeito como se você botasse um CD e ouvisse nas caixas de som ou no fone de ouvido. Ele varia a frequência, ele varia volume, eu não sei explicar tudo, sabe? Mas é uns negócios esquisitos. Mas acaba que você dorme. Você só pode fazer 2 coisas. Você pode dormir, 3. Você pode dormir, você pode pensar na vida e você pode pintar e desenhar. Não pode conversar, não pode navegar no celular, nada disso, tá certo? Nem escrever não é bom. Você pode também fazer quebra-cabeça, esses joguinhos de montar, de lógica, isso tudo pode. E aí ela faz o diagnóstico. É impressionante esse diagnóstico. Ela coloca um fone de ouvido 100% preparado, é uma cabine toda fechada, e aí ela vai pondo sons. Você tem que dizer de que lado do ouvido você escutou, ou se você não sabe precisar, você fala que foi no meio. Ela põe um som primeiro e um segundo. E você tem que dizer se o primeiro é mais agudo ou se é o segundo que é mais agudo. Uma coisa assim. E os ganhos não são só fisiológicos e anatômicos, são psicológicos também. Você se sente mais centrado, mais seguro, sabe? A música, ela não passa por nenhum tipo de filtro, não, de filtro eu não estou sendo precisa. Ela não recebe resistência. Então, ela entra no seu sistema e começa a fazer as modificações que ela tem que fazer sem que você resista a isso. É por isso que ela é um caminho maravilhoso para um mundaréu de coisas. Facilita a memorização, por isso o professor de cursinho coloca a teoria encaixada numa música popular, numa música de sucesso. E o cérebro aprende por repetição e por emoção, né? Então, com a música eu tenho sempre uma emoção envolvida. Alegria, eu me sinto mais romântica, mais elevada, mais sensibilizada, mas você também aprende por repetição, em músicas tem refrão. Ou você canta ela várias vezes, ou ela, que é aquela famosa música chiclete, que fica grudada no ouvido, e você fica repetindo, e com isso você fixa a informação, você aprende. Tudo que você toca, tudo que você sente no paladar, ou cheira, ou vê, oferece mais resistência do que a música. A música, quando muito, você pode dizer assim, ai, que música chatinha, né? Eu não gosto muito. Mas você deixa ela no ambiente. Não é um disco que você compraria, mas você não pede para desligar o som por causa dela, entendeu? Já uma comida que tem um sabor ruim, um cheiro ruim, você empurra, você afasta, né? Agora, tem uma coisa importante sobre música que é assim, toda e qualquer música sempre vai modificar o cérebro de quem escuta. Gostar ou não gostar não é uma questão neurológica, é uma questão psicológica e individual. Mas tem uma coisa importante: como o cérebro aprende por repetição, se você ouvir muito e por muito tempo um tipo de música, você se habitua com ela e sem perceber você sai cantarolando. Por exemplo, você pega um jazz, que você tem um número enorme de notas num espaço pequeno da música tocando. O cérebro tem que fazer muito mais sinapses para acompanhar isto do que para acompanhar uma coisa que faz cada um no seu quadrado. Cada um, não é assim? No seu. Cada um, cada um, cada um no seu. E olha que eu não estou desprestigiando esse tipo de música, ela tem função. Existe um momento em que o seu corpo, o seu cérebro estão tão estressados, que isso é tudo de que ele dá conta e ele sai relaxado dessa experiência.
ele sai sorrindo, pronto para a próxima. Então não é o caso de depreciar. Cada arte tem o seu valor num dado momento, né? Então a questão principal é o que eu vou fazer com essa música. Eu só chamaria uma música de ruim se ela fortalecesse em mim, por exemplo, a vitimização. Então essas músicas cuja letra diz que eu sou uma vítima da sociedade, eu sou uma vítima do governo, uma vítima da polícia, uma vítima da classe dominante, entendeu? Porque aí eu fico confortável no meu lugar de vítima, esperando um salvador, um herói que me resgate. E não é culpa minha se eu não progrido. Esse tipo de música eu considero nociva. Mas não só de música, né? Toda e qualquer arte que promova isso. Mas fora disso, eu acho que todas elas têm função e sabendo aplicar, fazem um efeito incrível. Mas a ideia do método som é compor músicas ou escolhê-las prontas para o propósito que se tem. Ele classificou as músicas em 5 modos de classificação. Você tem harmonizante, vitalizante, euforizante, e por aí vai, conforme os batimentos por minuto, né, BPM no metrônomo. Então, por exemplo, você pega músicas de compasso ternário. Toda e qualquer música em compasso ternário remete à psique, a passado, porque foi a primeira coisa que você fez quando chegou aqui, respirar. E você respira em 3 tempos. Inspira, segura e solta. Isso é a valsa. Tá certo? Então toda e qualquer música no centro de um planalto vazio é uma valsa. Passado. Músicas em compasso binário, por exemplo, quaternário, né, que é o binário dobrado, remetem a futuro. Por que futuro? Porque o movimento é de caminhada. 1, 2. Não era assim que antigamente os generais marcavam o exato tempo em que eles chegariam até determinado território? Tinha um cara lá, que ia na frente, batendo o bumbo dele lá, o tambor, e assim ele conseguia dizer em quanto tempo ele ia chegar no lugar, né? Então esse compasso leva para futuro. E o que mais tem, vamos combinar, né? É música em compasso quaternário. Tá praticamente tudo que a gente tem é composto. Mas ele, na verdade, vai brincando com isso, modo jônico, frígio, mixolídio, e essas combinações que vão acontecendo a partir de como a música é composta é muito legal. Você cria toda uma playlist para gerar um estado. Não tem um trabalho que a gente faça que quando termina, as pessoas não vêm dizer, olha, parabéns pro DJ, viu? Bela playlist. Posso conseguir? Tem um pendrive aqui, você podia me passar sua playlist? Porque é para gerar bem-estar. É música com propósito. Gebrauchsmusik, se não me falha a memória, é esse o termo em alemão. Que o primeiro que fez foi Beethoven. Quando ele compôs a 9ª Sinfonia, o moral do povo alemão estava para baixo do rodapé. Então o governo contratou ele e disse, faz uma música aí, faz favor. Foi a primeira composição com letra. E é uma letra linda, inclusive. E deu exatamente o resultado que tinha que dar. No Brasil também aconteceu isso nos anos 70, no militarismo, com Eu Te Amo Meu Brasil. Quer dizer, os autores negam até hoje que eles tivessem feito isso, contratado pelo governo para tornar o povo mais patriota e tal, mas o efeito deu na mesma, contratado ou não, foi o que aconteceu, né? Mas é isso, quer dizer, agora eu quero mandar toneladas de materiais. Se eu soubesse que era isso, eu tinha trazido os materiais, que é muito legal. Aí eu quero botar vocês em contato com o Gui, com a Lu Tiroli, quem mais eu me lembrar, que eu acho que vale a pena. Acho que é isso.